Qual é a primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa em planejamento? Eu aposto que você já pensou em um Google Calendar, em um Notion, em um Trello, ou se você prefere papel, em um caderno preenchido, um planner, uma agenda, ou até um bullet journal. Mas concorda que entre ter um caderno sem nada e um bullet journal totalmente preenchido, ou um planner preenchido, existe um longo caminho? Pois é, então hoje vamos conversar sobre 5 etapas, desde não ter nada preenchido até ter tudo preenchido. E são princípios, algo assim mais fundamentais para você incluir no seu momento de fazer o seu planejamento. Não importa se no computador ou no papel. E aí nós vamos ter 5 etapas. A primeira é o método ou estratégia. A segunda são as atividades que você coloca no seu planejamento. A terceira, o tempo, então como você aloca. A quarta vai ser a ferramenta, o aplicativo, o site ou a agenda ou planner. E o quinto vai ser a análise do que está dando certo, do que não está e de como ir sempre melhorando seu planejamento. E é como se um levasse ao outro. Então, o método leva para as atividades e já tendo as atividades, você coloca no tempo que você tem e depois de tendo alocado no tempo, você vai decidir a ferramenta que mais se adapta com você e depois da ferramenta de ter tudo pronto, você segue por uma semana, um mês e analisa que deu certo ou não. Então, começando com o método é simplesmente como você vai estudar. Então, pensando em cada matéria, como você vai estudar cada matéria, ou como você vai estudar em cada época do ano, ou em cada época uma matéria, sabe? Porque muda quando você está começando a estudar uma matéria ou quando você já está mais avançado nessa matéria. Então, vou te dar um exemplo de uma matéria, por exemplo, vamos pegar português. Lá no método Sniper a gente fala que o português é uma matéria que você vai direto para provas, então você não vai assistir aula. Então, o método dessa matéria vai ser provas antigas e remoção de lacunas e estudar o que você não entendeu tão bem. Então, por exemplo, você faz uma questão de assonância e você, nossa, o que é isso? Então, você vai lá no Google, digita assonância, vê um resumo sobre isso, aí depois aparece um outro chamado aliteração, aí você vai lá também vê o que é. Então, é um método baseado na questão e na sua dúvida. Aí, depois de ter o método certinho, a gente entra no passo 2, que são as atividades. Então, no exemplo que eu dei para você de português, você vai ter 2 atividades. A primeira é a prova antiga, por exemplo, prova antiga do Enem de Linguagens 2012. E aí você tem a prova e você tem a correção, que às vezes pode levar até mais tempo do que a prova que você fez, principalmente se você estiver começando e tiver muitas dúvidas. Então, você vai ter essas 2 atividades, a prova e a correção. Aí, para outra matéria, pode ser um método diferente, então pode ser ver a aula. E aí você vai ver, por exemplo, uma aula de 20 minutos, vai fazer 5 questões do assunto, por exemplo, para evitar aquele sobreaprendizado que acontece quando a gente faz muitas questões de uma vez. E o passo 3 pode ser fazer uma lista Sniper. Então, umas 15 ou 20 questões dessa matéria com assuntos que você já viu. Então, você tem esses 3 passos para colocar no seu planejamento. E aí, no próximo ponto, que vai ser o tempo, a gente vai ver como encaixar. Mas vai pensando, para cada matéria, o que é essencial. E se você estiver pensando assim, nossa, são muitas matérias, é muita coisa, é muita atividade, só pega as principais. Pega aquela matéria ou aquelas matérias que vão fazer mais diferença na sua nota. E aí pode ser, por exemplo, matemática, redação, ou a que você não está tão bem em naturezas, que você precisa priorizar. Então, pega 2 ou 3 matérias para você fazer um planejamento completo. E aí, com o tempo, você faz as outras matérias, sem pressa, sem desespero. Então, o importante é ter essa prioridade e ir fazendo planejamento para ela. E assim, eu particularmente, por mais que às vezes eu use aplicativos no computador para organizar isso, eu gosto de fazer no papel, sabe? Ou no papel, ou em um tablet que você vai realmente escrever. Então, escreve lá as atividades e, assim, um projeto que você quer fazer, uma coisa diferente que você quer fazer, escreve, sabe? Libera a sua cabeça, às vezes faz um mapa mental com todas as coisas que você quer fazer, ou bullets, e depois você vai colocando no aplicativo. E aí, finalmente, o passo 3, que é o tempo. E o tempo vai ser basicamente o período. Então, por exemplo, período manhã, ou período tarde, ou dia. Ou se você gostar de ir mais a fundo no cronograma, a hora, às vezes um minuto. Então, 8h30 você vai estudar tal coisa. E antes de sair preenchendo no quadro horário, é muito legal a gente ter uma noção da energia.
Então, quando que você tem mais energia? Quando que você consegue, que você tem gás, concentração, para focar nas matérias mais difíceis, mais desafiantes? Porque aí, nesse momento, você coloca essas matérias, sabe? Então, por exemplo, segunda, terça e quarta de manhã. Já quinta e sexta, aí já vai ser melhor colocar matérias mais fáceis. Então, dá uma pensada nisso antes de sair preenchendo. Eu sei, assim, que para mim, segunda às vezes nem é um dia muito produtivo, mas terça e quarta são, assim, os melhores. Já quinta e sexta é menos. Então, assim, quando tem algo difícil, é terça de manhã, quarta de manhã, às vezes também segunda de manhã. Então, fica essa ideia. Eu acho que você tem que ver para você, porque não é, sabe, um negócio que é a mesma coisa para todo mundo. Tem gente que vai preferir estudar mais à noite, ou tem gente que no fim do dia prefere matemática, ou depois do almoço prefere matemática. Então, é um negócio de você ir se conhecendo e ver como funciona melhor. Porque também o estudo é para ser legal, não é para ser ruim. E aí, dito isso, você vai ter a opção de sair preenchendo no Google Calendar, no Google Planilhas, ou, sabe, na sua agenda, no seu planner, onde você preferir, preenchendo as atividades que você colocou. Uma ideia é pegar o seu quadro horário e colocar primeiro os intervalos. Ou primeiro, assim, a academia que você vai fazer, primeiro outras coisas, e depois ir preenchendo com o seu estudo. E quando você for preencher com o seu estudo, coloca primeiro as matérias mais importantes. Assim você não corre o risco de não priorizar. Então você vai lá colocar primeiro matemática, redação e naturezas, por exemplo, e no tempo que sobrar, você coloca linguagens e humanas, por exemplo. E aí o quarto ponto vai ser a ferramenta, então vai ser o lugar mesmo onde você vai preencher suas atividades, seu tempo e tudo mais. Então você pode fazer, por exemplo, no Notion, você vai lá e cria seu quadro horário no Notion, como a gente faz, por exemplo, no Sniper de questões. Você vai mudando, vai alterando, ou então no Google Planilhas, você pode ir mudando também. É legal já ter um que soma para você as horas de estudo da semana para você ter uma noção do que está acontecendo. E aí, se você organizou suas atividades em um aplicativo, por exemplo, o Todoist, você consegue colocar o tempo que você vai fazer. Então, assim, eu, por exemplo, sou híbrida, então eu gosto de planejamento online, mas eu também gosto do papel. Então, às vezes é quase como repetir, mas eu gosto de escrever. Sabe? Ou antes de colocar no computador, ou depois, no dia que eu vou fazer aquela atividade, eu gosto de sentar, tá, eu vou escrever a atividade que eu vou fazer hoje. Eu acho que, não sei, ajuda a virar realidade quando você escreve, ajuda a focar nisso que você vai fazer. E é tão simples, sabe? Assim, por exemplo, você tem as coisas que você vai estudar, você vai lá, senta, pega um caderno e vai preenchendo, sabe? Para mim, os vídeos estão todos aqui, o que eu vou gravar hoje. Tá tudo certo, ó, 5 partes de planejamento que dá certo. Tá tudo aqui e é isso. Então, fazer na mão também é legal, mesmo que você faça boa parte no computador, no aplicativo. E aí, o quinto ponto é a análise do que tá dando certo, do que tá dando errado. Isso é legal fazer no fim da semana, tipo sexta à tarde, por exemplo, ou no fim do mês. E uma coisa é a gente ver o lado qualitativo, sabe? Ver o lado da sua intuição, o que você está sentindo em relação ao seu cronograma. Tá muito difícil? Tá muito fácil? Tem momentos que é muito entediante e dá vontade de ver redes sociais, ou tem momentos que é muito difícil e você não consegue lidar. E assim, tem muita coisa, tá muito cheio. Ou, sabe, ou não, tá muito tranquilo e você poderia até estudar mais. Enfim, tem vários pontos pra gente analisar, mas eu acho que dá sempre para começar por essa sensação, sabe? Escuta a sua intuição, vê o que você lá dentro sente que você tem que fazer. Muitas vezes pode ser, por exemplo, estudar menos, pode ser estudar só um período, pode ser começar a estudar 9 da manhã e fazer exercício antes. Sabe, pode ser tantas coisas e fica com a mente aberta com o que aparecer que você tem que fazer. Não é porque, sabe, alguém compartilha um horário super cheio na internet que você tem que seguir aquilo. Na verdade, você pode se adaptar. E assim, conversando com tantos aprovados, o que eu vejo é que no ano que eles passam, é um ano que eles estudam menos, que eles ficam muito melhor, assim, em saúde mental, que eles têm mais lazer e que tem um equilíbrio que funciona. Então, essa é a ideia para o planejamento. Então, foram 5 etapas.
o método, as atividades que você vai colocar, como você vai alocar no tempo, que é o terceiro. Finalmente, o quarto é a ferramenta que você vai usar, ou papel, ou algum aplicativo. E o quinto é essa autoanálise, ver o que está dando certo, o que não dá, para você mudar para as próximas semanas. E a gente falou de tudo que é possível planejamento? Não, mas a gente falou da base. E muitas vezes é o que é mais importante, porque é a partir dessa base que a gente cria os planejamentos mais complexos do mundo. Então, essa é a ideia de hoje, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, aproveita para curtir, se inscrever no canal, recomendar para os seus amigos. E assim, curtir, sabe, é algo que não vai te dar muito trabalho, mas é algo que me ajuda tanto. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Bons estudos para você. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!